É, Bem-vindos a o Multiverso Cast. Hoje tem uma notícia meio triste pra vocês, né? Que é o Ecos de Vidas acabou e agora estamos numa nova jornada que será o Multiverso Cast. Meu nome é David Baia, sou produtor executivo ESG da, de obras audiovisuais. Hoje estou aqui novamente com um grande amigo, ativista social, engajador do meio político e uma pessoa que eu nem consigo descrever tamanha magnitude, tamanha responsabilidade nas comunidades. Da Rocinha, Complexo da Maré e todas as comunidades do Rio de Janeiro. Ele tem uma atuação muito forte e hoje continuaremos o nosso papo de ontem. Bem-vindo de novo, Jefferson Vieira, meu grande amigo. E voadora no like, galera. Fala, rapaziada. Bom dia, prazer é todo meu. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você tá vendo o vídeo. Espero que nosso papo seja tão agradável quanto foi o outro em outra hora. E dizer que a gente tá aí. Vamos conversar, vamos ver como é que vai ser. É isso aí. Hoje focaremos nos assuntos mais polêmicos, né? Como segurança pública e dentre outros tópicos. Assim, como... Não sei se a gente deve se apresentar de novo, o que tu acha? Fica à vontade Não, a aí, gente cara. já se apresentou. Acho que você foi muito feliz na fala. A gente vai tentar, eu vou tentar, na verdade, sintetizar a minha vivência nas comunidades com relação ao papel da segurança pública, que é muito mais complexo do que só colocar o servidor público para combater, entre aspas, né, a violência. Eu acho que já passou da hora de nós, comunidade, termos um protagonismo e que possamos, né, indicar as nossas mazelas, negociar. O fim disso tudo é que a gente quer que a violência termine, né, da melhor forma, que a criança consiga ir para o colégio e que o Estado não devolva para a população uma camisa cheia de sangue. E que um jovem nosso, que poderia ser de tudo, até presidente, não tenha a sua vida ceifada. Então é isso. É isso aí. Eu fiz um bate-bola aqui de perguntas, né? Mas acho que é melhor deixar um pouquinho mais pro final. Mas Cara, como é que tá a segurança pública e como é que é essa relação do teu dia a dia? Porque eu já vivi também, eu sei um pouco como é que é, né? Morando no Complexo da Maré. É, essa, essa, como é que, tipo assim, como você atua literalmente ali no teu dia a dia em combate à violência generalizada? Poxa, irmão, obrigado pela pergunta. Assim, é importante falar que o meu espaço de fala vem da minha vivência e que de maneira nenhuma eu estou tentando ofuscar ou retirar o espaço de qualquer outro morador que tenha seu anseio. Na verdade, eu vou falar um pouco da minha experiência, mas com respeito a todas as comunidades. A gente tem amigo, né, na Maré, a gente tem amigo no Pavãozinho, no Cantagalo, nos Prazeres. A gente tem bastante amigo em várias comunidades, Morro do Urubu, na Rocinha, no Batô, assim, várias comunidades. Então, mas eu não sou representante de nenhuma dessas comunidades. Eu sou Jefferson Vieira, um ativista, que me vê no lugar de ajudar ao morador de comunidade que sempre teve uma vida muito difícil, que tudo que teve na vida precisou batalhar, desde a água, Saneamento básico? saneamento básico. Saneamento básico é uma coisa que a gente só vê na Zona Sul e na Zona Sul Gourmet, com todo respeito. As comunidades, elas se organizaram porque existia uma deficiência. E o que a gente tem hoje é certeza de que vem através de muitos líderes que se botar a cara a tapa porque você fica mal visto, você é estigmatizado e
chamado de bandido porque você busca o diálogo. Então, deixar bem claro que eu não sou representante dessas comunidades, eu sou representante da minha vivência, eu represento o meu coletivo, que é o GAESPA, que é um grupo voltado a trabalho com tuberculose, eu represento o coletivo que é da saúde da minha comunidade, eu também represento um outro coletivo, que é o coletivo Dona Elisa. Esses aí, tá? E você, que vai certamente comentar nos posts, sinta-se à vontade, a gente quer saber o que você pensa. Qual foi a maior vitória do teu ativismo até agora? Tá. Eu tive algumas, né? Inicialmente a gente começou com a ideia de falar um pouco sobre o que não tinha. O discurso era um discurso muito patológico. Eu trabalho com um grupo que atua com tuberculose, mas eu também participo de reuniões dentro da minha comunidade. Esse é um dos meus trabalhos, né? Depois a gente veio para o PAC e trouxe uma visão que não é só colocar uma obra, essa obra causa transtorno e o morador precisa estar junto para indicar o melhor caminho para ele. A nossa maior vitória, ela é fragmentada, né? Eu diria que a nossa maior vitória é conseguir sempre o próximo amigo junto. Essa é a maior vitória que a gente tem. Porque os grupos que a gente tem foi idealizado por mim, né? Mas eu converso com as pessoas e quando a pessoa escuta o que a gente tem a dizer, se sente contemplada e quer participar, essa é a nossa vitória enquanto sociedade civil. Eu poderia dizer para você que é a minha maior vitória. Isso é legal pra caramba. É chamar o cara e o cara acreditar que o processo é dele e vem. Isso aí eu passo pela mesma coisa aqui, cara, nessa mesa. Eu acho isso muito legal. Às vezes eu tô aqui assim, tô de boa fazendo um projeto e tal, explico pra alguém, a pessoa vem e fala, por exemplo, tem um menino que o Valdemir, ele tem aquele aparelho auditivo, né? Tipo, que ele é de surdez, né? Pra conseguir escutar. Se ele desliga, não escuta nada. Aí eu tava contando do projeto e tal, falei, pô, tamo aqui fazendo um podcast e tal. Aí ele, cara, por que tu não faz de inclusão social na parte de surdez também? Eu falei, pô, claro, cara. E aí tamo marcando aí de fazer esses episódios e, tipo, sem pretensão nenhuma. Dessa vez eu não me descrevi, mas eu quero pedir escusas, né? E no outro episódio eu me descrevi, pedi licença a você, né? Que tô entrando na sua casa, pelo convite do meu amigo David, que é brabo, que é um cara militante também, uma pessoa do bem, total. Nada é para ele, é sempre pro coletivo, então até por isso que eu tô aqui. Eu sou moreno, tenho 1,77 m, sou meio gordinho, tenho pouco cabelo, sou moreno não, sou negão, né? Sou preto, pô, com maior orgulho. Acho que moreno de mula, né? O nome tem um certo estereótipo aí. Sou preto, pô, negão mesmo, com maior orgulho. Eu tô com uma camisa preta. Ah, não, é mulato, perdão, foi mal. Eu tô com uma camisa preta, escrito GAESPA. Uma calça jeans clara, meus olhos são castanhos e por aí vai. Tá? Seja bem-vindo aí ao Multiverso Cast. Isso aí, o primeiro episódio do Multiverso Cast, agora que vai vir uma... Eu lembrei de uma vitória que é importante dizer. Quando a gente começou a militar, que é lá por volta dos anos 2000, o grupo não era um grupo. A gente começou a tentar aprender por intermédio de alguns amigos, encabeçado pela minha mãe. Minha mãe era presidente, Rita Smith, uma líder sensacional. Essa eu posso dizer que é uma líder. Vem desde os 15 anos envolvida com relação aos trabalhos com a associação de moradores. Na Rocinha a gente nunca teve saneamento básico, mas a gente está tentando até hoje. Só que o morador tinha um desafio, né, que era ir trabalhar e estudar, porque não tinha passarela. Então tinha muito acidente, que é uma autoestrada, para quem não conhece, tem uma autoestrada bem na frente. Então teve que haver um tipo de motim. Mas hoje a gente tem lá que a gente também não gosta muito daquela passarela, apesar de ter sido projetada pelo Oscar Niemeyer. A gente queria uma coisa um pouco mais funcional e mais barata. Preferia que a comunidade tivesse sido contemplada através de outras casas, melhorias, em vez de gastar um dinheirão numa obra faraônica que
que só serve para embelezar, né? Mascarar as tristezas, né? O pisar na vala do morador, a pouca qualidade de vida que a gente tem dentro da favela. Nem nos fala, né? Agora vindo pra cá também, como é que foi, pô? Então, aí eu queria falar dessa vitória. Nos anos 2000, aí a gente depois, um pouquinho mais, começou a militar, veio o Lula e tal. Aí começamos a falar sobre a importância da nutrição no trabalho de tuberculose, que é importante a pessoa ter o que comer para fazer a ingestão de uma medicação pesada. E agora lançaram um estudo que o PAC, do governo federal, que o Bolsa Família, quando colocado junto com o tratamento de tuberculose, a chance de cura sobe para 70%, o que vai de encontro com o que a gente diz. Entendeu? Então essa é a maior vitória, porque antigamente a gente falava isso no meio acadêmico, né? Quando nos tinha oportunidade, através do Fórum TB. Aliás, mandar um abraço para o Basílio, Carlos Basílio, e todo mundo do grupo, né? Digo Carlos Basílio para homenagear o grupo, ele também é mais um, né? E aí, depois disso, depois de muitas palestras, cara, muita conversa, muito cafezinho, hoje a gente tem essa feliz notícia que teve alguém que teve a sensibilidade de fazer fazer um estudo para comprovar que o Bolsa Família não é só o Bolsa Família. Ele é a chance da gente ter uma abordagem mais enfática e chegar ao que o Pacto Mundial preconiza, né? Que é a cura total da tuberculose. Então, essa aí é a nossa maior vitória. E é bom para conscientizar também a população, porque, por exemplo, eu mesmo, legalmente, achava que era uma doença já erradicada, sabe? Que não tinha mais, tipo... Pra mim, tuberculose era uma coisa da época do Fernando Pessoa, sabe? E tem um monte de gente ainda, né? O tratamento de 6 meses, pesado pra caramba, como eu aprendi aqui contigo. E isso vale no mínimo também pra 6 meses, né? É mínimo. Mínimo 6 meses. Nos primeiros 2 meses você toma uma dose mais cavalar, você atenua o bacilo de Koch. Depois você faz uma constância de um outro esquema, com ele bem enfraquecido, e você chega a lograr o êxito dele morrer totalmente dentro do seu organismo. O desafio é que é uma doença respiratória e as casas elas são aglomeradas. Você acredita que tem beco da Rocinha? Eu acredito que tem em outras comunidades também, mas na Rocinha tem beco que tem 24 horas que não chega a luz do sol. Precisa ter uma lâmpada o tempo todo, de tanto que as casas se encostaram. E aí, com esse fenômeno, né, que não é crucificando o morador, não, porque a gente, na tentativa de sair de um aluguelzinho para melhorar a qualidade de vida, a gente faz casa onde dá, mano. É isso aí, entendeu? E não houve um planejamento urbano. Então, quando a gente hoje fala abertamente sobre a importância do saneamento básico, é que a gente leva todas essas questões aí. Não adianta elevar a Rocinha ao patamar de bairro sem que você tenha, na verdade, as estruturas de bairro. A Rocinha, no último estudo de 2010, deu como indicação 23 mil habitantes. A gente discorda desse número, porque também a metodologia que foi aplicada pelo IBGE é questionável, né? O IBGE não tinha o costume de trabalhar dentro de favela, ela faz tiragem aérea, e aí, como eu te falei, tem casa mutuada, como é que vai saber quantos? Entendeu? É verdade. E além disso, como foi o que aconteceu aqui com Heliópolis, né, por exemplo, que a gente estava conversando lá com o PC. Sim. Salve, PC. Um abraço, irmão. PC, gente fina. Representante ali de Heliópolis, budista há mais de 30 anos. Deu pra ver a tranquilidade dele. Gente fina. Eu sou espiritualista. Na verdade, eu era ateu, não era um ateu legal, eu virei espiritualista, porque eu decidi que se eu fosse seguir qualquer religião, seria a religião da minha ancestralidade. Eu não me arrependo da minha escolha, eu estou cada vez mais apaixonado pela minha religião, eu adoro conversar com os mais velhos, eu diria para você que eu tenho uma alma de mais velho, e a nossa religião ela é muito estigmatizada, nos imputam demônios. Infelizmente, as outras religiões, por mais antigas que são, elas não têm a sensibilidade de entender que cada religião tem o seu sistema de operar. Tem a sua crença, a sua fé.
Então, não é justo eu pegar e imputar um demônio a um outro, se eu nem conheço a religião dele. Porque é mais fácil você chamar um líder religioso e perguntar sobre a sua religião. E ele debruçar com toda a sua expertise sobre o assunto e a gente aprender e evoluir enquanto sociedade. O que a gente não pode é ver um país onde uma menina de branco é apedrejada, cara. A gente está voltando ao feudalismo, é isso? Falar nisso, o que você acha dos... Assim, vamos pegar agora no assunto sério. Dos bandidos bandidos evangélicos do tribunal que expulsa aí a galera da macumba, ubanda, candomblé, quimbanda, e simplesmente vai lá e expulsa até da favela porque tocou um tambor, um atabaque. Então, é legal falar sobre isso. É um tema polêmico, a gente tem que falar com dedos, com cautela. Mas é importante falar sobre isso, né? Porque, assim, infelizmente, hoje, as religiões, de uma forma geral, principalmente o meio evangélico, é a minha percepção de fora. Me desculpem os meus amigos que são pastores. Existe um mercantilismo da fé. Não... o povo evangélico, de uma forma geral, o que eu aprendi enquanto comunidade, é que eles eram referência. Eu estou falando do devoto, não do cuidador da ovelha. Só que, subindo a hierarquia, a coisa caminhou para o ponto político. E isso, como é que eu posso dizer, desvirtuou um pouco o movimento. Existe gente séria ainda, como em qualquer lugar. Mas aí quando a gente pega a comunidade, porque a comunidade ela é muito influenciada pelo poder vigente, seja a facção que for, entendeu? Ela é muito influenciada. E existe, sim, uma dependência econômica. Existe, porque traz dinheiro. Existe, muda a vida de muitos. Como a gente conversou, o Estado não vem, não interfere, o cara tá ali, não tem oportunidade, não vem dizer que o rapaz, se quiser trabalhar, faz um monte de coisa, não vamos falar sobre isso, nem entrar nesse mérito, porque cada um sabe quando entra para casinha, para dentro da sua casinha e fecha a porta, cada um sabe aonde seu calo aperta. Isso se tiver casa. Sim, tá? Eu tenho amigos super éticos, muito éticos, que se foram, infelizmente, que, teve pai assassinado desde pequeno, a família nunca ligou, o menor passava fome, abandonou o colégio, mudou a vida dele e foi seguir esse caminho aí. O fim é muito triste, né? Ele foi morto, como em circunstância eu sinceramente não sei, mas eu sei até onde ele chegou e quem ele era antes. E acredite, ele era do bem. Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem esses complexos, né? E, infelizmente, alguns pastores não estão tão interessados em orar o cara que está na ponta da lança ali, o olheiro. Mas vai orar o gerente. Vai orar fulano. Vai orar ciclano. E aí, com isso, expulsando demônios, como eu te falei, sobre a religião, expulsando demônios, o interlocutor é responsável por o que diz para quem é o receptor. E aí o preconceito já está nele por uma interpretação ruim da Bíblia, porque eu não vi Jesus em nenhum momento crucificar ninguém. Até onde eu sei, ele foi crucificado. O fim é esse, né? Não vi. Mas eles fazem. Eles fazem. Mesmo que de forma leviana, discreta, camuflada, mas fazem. E aí o cara que acha que está fazendo certo, porque ele acha, por uma bandeira que ele acredita que seja justo, ele vai e afasta o outro que não está fazendo nada além de cultuar o próprio Deus. A minha pergunta é, por que a religião joga um irmão contra outro e não agrega? Aí você vê que essas mesmas pessoas, além de ensinar errado, botam no alto da favela uma bandeira, nada contra Israel, né? Mas a bandeira de Israel. Por que eu estou citando a bandeira de Israel? Aonde tem no Oriente Médio o maior movimento LGBT?
Na China? Não, na China não pode. Não... Israel. É? A maior balada gay que tem em Israel. Na Aonde China é não liberado, não pode. aonde é liberado o aborto, inclusive se você tiver engravidado do amante. Aonde Israel. é? Ah, Israel. Aonde é liberado o uso da cannabis? Israel? Olha, mas não tem uma bandeira lá de Israel? Qual é a religião que é permitida em Israel? É judaico, né? Judaísmo. E qual é a parte da Bíblia que representa o judaísmo? É o Velho Testamento? Sim. O Velho Javé, né? Jeová. Sim. O que Jesus seria em Israel hoje? Um excomungado, tipo Jesus é um dos falsos profetas. Diz lá a Bíblia israelita, não sei. A Torá? Não, A Torá? Torá é antiga. É a Torá. Diz lá que o falso profeta vai estar ardendo num caldeirão de excremento fervente. Então, para eles, que Jesus não existiu, porque o profeta não veio ainda, é isso que está acontecendo. A gente respeita a opinião deles? Respeita? Claro que respeita. Tem que respeitar, cada um com a sua religião, cada um com o seu método de vida. Agora, pega um evangélico aqui com a imagem de Jesus, que eles não têm, mas pega um evangélico com uma Bíblia evangélica na mão e manda passear em Israel. Então, quando você vê a bandeira de Israel no alto do morro, você sabe que, no mínimo, aquela pessoa não está informada de maneira adequada. No mínimo. Então, é isso. Eu acho que Eu acho não, cara. Certeza que o papel do evangelho é muito maior do que isso aí, mano. É muito maior do que você vê ele provocar... Eles, a religião, o mal religioso, provocar o ódio entre irmãos. Pode crer. Eu penso isso. E tem a Associação Americana também, né? Sabe quem foi que assinou a existência de Israel na ONU? Brasileiro, pô. O Osvaldo Aranha. Eu sei, mas ele foi um diplomata Filha da foda. Eu acho que ele foi onde... Porque houve um acordo ali, uma tentativa de paz... E Israel teve um lugar ali que foi definido como. Hoje as circunstâncias são totalmente diferentes. Israel virou um ponto para base militar atacar o pessoal no Oriente Médio. Entendeu? Mas eu lembro de um pai e um filho sendo fuzilados nos anos 90, encostado no muro, e os soldados israelenses atirando nele. Por quê? Porque o pai ensinava o filho que eles deviam pegar uma pedra e tacar lá no muro. Que eles eram inimigos. Mas aí, irmão, são coisa deles. Tá ligado? Mas eu não acho isso certo. Só que a gente tá exportando coisa ruim. Tá entendendo? Porque com essas coisas, essas brigas que tem no Oriente Médio, a gente tá exportando a intolerância religiosa de um jeito que é absurdo. E muito preocupante. E nós aqui, que somos espiritualistas, a gente é atacado o tempo todo. O tempo todo. Nos imputam deuses que nem tem, que nem existe na nossa religião. Simplesmente porque não nos respeitam. Mas aí, quando você vai olhar a história do Brasil, você vê que tudo que é do negão, tudo que é do preto, tudo que vem da África, sempre tem isso. E vão comentar que é mimimi. Mas sempre tem. Não chegaram a falar que teve aquela enchente lá das chuvas lá no sul? Não teve, acho que, pastora ou deputada, algo assim, falando que era culpa porque tinha muito casa de macumba lá? Falando que... Teve uma polêmica dessa, né? Sim, cara. Então, como diria o Emicida, tá ligado? Hoje eles falam da nossa alma, mas antes diziam que a gente nem tinha uma. O Marcos Feliciano falou isso, mano. Mamãe falei também, né? A Mamãe Falei é uma piada. Tá ligado? Quem sabe do Mamãe Falei é a rapaziada do rap de São Paulo. Que ele tentou entrar numa com os caras e... Tá entendendo? E tá lá, agora ele tá querendo... Isso aí, mano, em troca de hype. Sabe o que é triste dessa parada? É que tu não vê o cara conduzindo um negócio pra melhoria do país, não, mano.
Tá entendendo? Ele não tá nem aí pra melhoria do país, não, pô. Ele tá discutindo comportamento, tá ligado? Do outro. Ah, o Oruan. O Oruan lá, o cara faz as músicas dele, gosta quem gosta. Cada um com seu cada um. O Oruan é exemplo, tá ligado? Aí o cara começa a falar do cara porque a origem do pai do cara é uma. Mas se você, irmão, esquece o Oruan, botasse qualquer um, o José, o Antônio, o Ião, você é preto, cara. Você é de origem humilde, não pode fazer sucesso, mano. Muita gente está te seguindo, eles vão te pegar como vidraça e vão te atacar, mano. Pra montar uma falsa narrativa contra você. Não interessa o que você diz, o que você luta. Vão te atacar, mano. É só você se destacar. Estão esperando um erro seu. Tá ligado? E isso vai de tudo. Porque o mundo político nos resume também, né? É uma tiragem da população. Mas essa galera aí, essa galera reaça, essa galera da antiga mesmo... Pô, eu tava vendo uma reportagem antiga dos anos 80, do pessoal do Leblon opinando sobre o pessoal que vinha de fora para frequentar as praias, tá ligado? Ali, mano, é muito... Ai, cara, é muito nojento aquilo, mano. Não, aquela galera não morreu, mano. Não morreu, aquela não. galera... É mais engraçado que eu acho que, tipo assim, teoricamente, pós-guerra, essa galera tava começando a ficar com vergonha de dizer que era de direita. Agora, eles estão perdendo a vergonha de novo. E aí é o que tá acontecendo aí, pô. De 30 em 30 anos tem esse movimento aí, tá ligado? E agora, ainda mais com essa galera do mercado financeiro que descobriu que não precisa de casca humana pra explorar mais, tá ligado? Deixa o dinheiro lá, você bota uma narrativa bem da filha da puta, porque eles se apropriaram do debate público, dos temas que a população considera importante, que é a segurança pública, né? E as causas que eles consideram perigosas, tipo ideologia de gênero, essas coisas aí. Mamadeira de piroca. Não, isso aí é um dos artifícios, tá ligado? Aí, como o pobre, ele não tem... Isso parece muito... Estão se replicando o que aconteceu na Idade Média, mano. Tá ligado? Como o povo não tinha mais medo da espada, do poder bélico, que a gente sabe que a instituição Polícia Militar durante os anos 80 teve um papel de controle social, de controle de massa. Eu não vou usar a palavra repressão, tá ligado? Porque nós não fomos acuados, não. Nós continuamos avançando. Prova disso que hoje nós temos um podcast que a gente tem a liberdade para falar as coisas, tá ligado? Mas eles tentaram, mano. Tentaram, tá ligado? Hoje a parada tá no mesmo nível. E até pior. Mas eles estão... Como eles descobriram que não precisa do povo mais pra porra nenhuma, que agora tu pega o dinheiro, cria uma offshore, vira ministro da economia, fala 3, 4 palavreis lá em tecniquez, que o cara não entende nada, vira pro pobre e diz assim, você é um coitadinho, tá mamando. Aí o cara que tem a mente fraca, não teve estudo suficiente, é cansadão de trabalho, mas também é contra um montão de parada errada que tem dentro das comunidades, que tem umas paradas erradas de tipo o nego usar droga na frente de criança, essas coisas mais pesada, tá ligado? Mas não precisa isso, não é só na comunidade, não. Não, então, eu ia falar isso, pô, porque parece que a questão do uso de droga, que hoje se discute a legalização, é só uma coisa vinda da favela. Irmão, isso aí foi jogado no nosso colo, pô. Estuda a história, pô. Tá entendendo? Os aviões aí da Os caras, pô, os helicópteros. Que se fosse um carro velho, era do morador, pô. Mas como o helicóptero é do senador, não teve dono, pô. Tu viu esse absurdo? Vi. Então, esses caras aí tá surfando, pô. O próprio helicóptero avião presidencial lá na Itália, não teve? Negócio assim? Na Espanha. Na Espanha. Fui, pô, a droga tava dando rolê no avião presidencial, mano. Aquele bagulho foi muito bizarro. Mas se não aparece, ia continuar estigma, que o problema da segurança pública tá na droga que chega na favela. Agora tu vê, né? Vocês têm que morrer de fome, não pode se virar, não.
morre de fome aí, um mata o outro aí, se descer o asfalto. Mas quando o bagulho der ruim aqui embaixo aqui, que a gente tá ganhando bastante droga, ganhando dinheiro com droga sintética, a gente vai botar a culpa em vocês, pô. No menor que não teve oportunidade, tá lá, pô. Tem que fazer a escolha dele. Real. Tá ligado? É, mano. E aí, mas a gente tava falando sobre a religião, Sobre isso, né? né? Até desculpa Não, ter... sobre os dois, cara, tá tranquilo. Porque os dois, querendo ou não, assim, Tô alinhado. não existe espaço vazio, tá ligado? Se o Estado não tá lá pra poder fazer o papel direito, que deveria ser um papel ideal do Estado, vai ter o tráfico, vai ter a religião, vai ter tudo. O pobre se vira, mano. O pobre se organiza. E se organiza de novo, e se organiza de novo. E é isso. Nós somos uma praga ruim, mano. Tá ligado? Tão ruim que a gente se organiza. E nego. E só essa tão organização cercando se chama o quê? Comunismo? Ah, pô. Pode chamar o nome que for. É porque essa galera não descobriu que junto estraga o que faz, mano. O dia que essa galera perceber que tem que ser mais. Agora tu vê pobre, mano, pedindo pra não votar, mano. Direito pra não votar. Tu viu? Esse bagulho é bizarro. O cara pede pra não ter direito. Os caras já vêm aqui de dois. Ó, a coisa era assim antes. Depois de 88, da reforma que nós tivemos, e a gente pode considerar de que a gente está tentando ser uma república de verdade, mas estamos caminhando. Depois disso, o cara que antes era a política do café com leite, ele ia numa comunidade e dava uma dentadura, um copo de açúcar, um cimento, e a comunidade se virava. Aí ele foi obrigado a vir de 4 anos e falar do que ele pensa para a comunidade. Tá ligado? Aí agora estão mudando a lei. Aí agora o cara só precisa fazer isso um mês, de 4 anos. E agora o cara tem rede social. E agora ele só precisa mentir. Ele só precisa inventar uma madeira de piroca. E vai ter pobre de direita, com todo respeito à direita, porque nunca me representou em causa nenhuma. Tá entendendo? Nunca me representou em causa nenhuma. A direita. A não ser aquele cara lá, né, que tem agora o movimento para as pessoas com deficiência, autismo, etc. Ah, não, então, o Fred, pô, pô, pra tu ter uma ideia, cara, o cara na Alerj, os caras da esquerda abraçam ele. Tá ligado? Ele é de direita. O partido que ele veio me fez uma parada estranha, que foi eu trabalhar a primeira vez pela direita. Mas eu não achei ruim, não. Não tô sendo hipócrita, não. Eu olho as coisas com inteligência. Eu tento, né? Porque ou você ocupa o espaço ou outro ocupa. Ou o reaça ocupa. Já imaginou um reaça ocupando? Não, nós temos que se desfavelizar, mano. Descer, fazer um movimento inverso. A gente precisa, mano, botar a cara. Entendeu? E começar, vai ser só maluco. Tem uns doidos lá na Rocinha lá, mano. Tem os doidos aqui, ó. Onde a gente tá? Tem uns doidos socando faca. Derrubando parede com murro. Porque mano, o bagulho é nesse nível. Tem umas doidas aí distribuindo cesta básica, pegando um bagulho que vem pra te comprar e transformando isso em reforma social, mano. Reforma. Porque o voto não tá saindo. Na quantidade que tá entrando. Eu sei que nem deveria falar disso porque é estratégico. Mas dá maior orgulho de ver, tá ligado? Entendeu? É isso. Léo, quer fazer uma pergunta? O que você acha de diferente daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro? Nessa questão de ativismo você acha que a prefeitura de lá tem muito menos segurança do que aqui ou não? Tá. Eu vou tentar responder, mas assim, não querendo decepcionar, minha visão é um pouco limitada daqui, né?
porque eu não participei tanto do dia a dia, mas eu vou tirar como exemplo as últimas experiências que eu tive. O Rio de Janeiro, o processo de politização do Rio de Janeiro, de favelização, é um pouco diferente daqui. Aqui a gente pode considerar que já teve mais governos de, digamos, de esquerda. Sem falar que o poder financeiro de São Paulo, né, por ter o maior capital, né, ser a capital mais rica, também comporta. Mas assim, é inegável que me parece que a prefeitura, e não o prefeito, mas a prefeitura em si, a gente está falando de vereadores e deputados estaduais, né, prefeitura e governo, me parece, a impressão que a gente tem é de que Rio parou no tempo e São Paulo está conseguindo, por mais que as pessoas que estão hoje votando leis tenham pouco compromisso aqui, tanto aqui quanto lá, tá ligado? Mas assim, eu acho que aqui está um pouco na frente. Mas assim, é bom lembrar que vocês tiveram a Marta e que a Marta, bem ou mal, fez essa ferramenta, que é uma ferramenta que aglutina as pessoas de comunidade, tá ligado? É importante que o irmão veja o irmão, que ele converse, tá ligado? No Rio de Janeiro, a gente teve exemplos disso, que eu posso te chamar, né? Que era o Brizolão. Um projeto sensacional, entendeu? Eu sou filho de um Brizolão. Queria mandar até um abraço pro meu amigo Leonel Brizola. Meu técnico em produção de cinema foi no Brizolão. Leonel Brizola, que era um vereador que a gente tinha no Rio, muito aguerrido, ele fez a lei de calçado, a lei do absorvente íntimo para as meninas, entendeu? Trazendo dignidade. É uma coisa absurda, né, mano? Mas teve que ser feito. Só que a gente teve lá o Brizolão, que foi o último projeto que eu considero que foi importante. Depois disso, a gente teve o César Maia, que foi a Favela Bairro. Mas como não foi em todas as comunidades, eu não considero que foi um projeto tão plural quanto o Brizolão, tá? Depois... Mas você acha que dava para incrementar esse tipo de ideia, por exemplo, do céu lá? Pô, essa ideia é maravilhosa, mano. Não, mas será que daria para... Daria, por causa das quebradas de lá e tudo mais? Daria, pô. Quem deveria vai ser um movimento contra? nacional, né? Ó, eu posso te dizer que é o seguinte, mano. Eu vou falar até umas paradas aqui, tipo assim, que eu considero. Nós temos movimento de break, nós temos movimento do funk. Para mim, o funk deu uma caída, né, nesses últimos tempos. A gente tem pouco representante falando. Aqui São Paulo tá um pouco na frente disso, né? Nós temos rap lá, quer dizer, nós estamos criando, mesmo com a diversidade, nós estamos criando cultura. Aí tem um espaço desse, enquanto céu, que a gente junta a quem quer viver de arte, porque tem potencial para isso, e ao mesmo tempo você passa pela criança ali, que tá vendo o cara aqui da quebrada que tem um conteúdo, pô, que consegue fazer uma análise crítica sobre arte. É isso, o Rio precisa de coisas assim. Não tô falando só do Rio, não. O Ceará também, pô. O Nordeste como um todo. Todo lugar que tiver pouco espaço de aglutinação de pessoas que estejam impulsando cultura, precisa ter um espaço céu, mano. Tá ligado? Projetos como o Editora Gráfica Heliópolis. Pode botar o projeto que for, mano. A gente precisa ter espaço. Eu chego com um cara que tem... que lê um sarau, que lê uma poesia para uma criança, tá entendendo? E aí do ladinho ali tem uma sala com um montão de computador, que o menor pode fazer o trabalho dele de colégio. Qual é, mano? Que isso? Eu dormi, acordei no céu, mano. Literalmente, né? Tá ligado? Os céus são belos projetos. A De Sampa também é uma coisa que eu acho que tem que ser... Tem que pular para outros municípios, outras cidades, né? Outros estados. Eu até estava conversando aqui com o Léo, né? Acabei de comentar com ele antes de começar a gravação, que a gente tem que dar um jeito de pluralizar isso regionalmente, cara. Porque o que o Fábrica de Negócios faz pelos empreendedores de camelô, a CEO de M1, M2... o que esse projeto faz pela população, mano, é um absurdo. Olha onde que a gente tá. Não, mano, assim, eu vou discordar um pouco de você com relação ao que o projeto faz.
Tá entendendo? Porque não é o projeto que faz. O projeto possibilita. Quem faz é você. Quem faz é o Mano Lau. Entendeu? Se não tem valor humano no bagulho, não tem projeto. Real. Tá? É assim, muito bom o que tem aqui de trabalho. Eu fico maravilhado de ver. Mas eu nunca vou deixar de olhar isso com o máximo de crítica. Porque a gente não pode ficar confortável, mano. Pode crer. Tá ligado? Vocês avançaram muito nisso, parabéns a vocês. Mas não fica confortável. Esse lugar é lindo. Ele precisa agora estar sendo ocupado o máximo. Daqui vai sair artista de ponta, eu não tenho dúvida disso. Tá entendendo? E é isso, é por isso que eu vim aqui, eu vim falar com você, que eu sabia que a gente ia poder fazer vários bate-bola, aprender um pouco sobre uma quebrada que não é a minha, mano. Saber o que o mano da quebrada de lá tá falando. Tá entendendo? Vai que ele tá falando um bagulho que é bom pra mim. Foi isso que eu encontrei aqui, mano. Isso aí. Tá ligado? E é isso. E agora eu tenho outras metas. Quero fazer outras paradas. Mas lá, o espaço que a gente tem, cara, a gente tá brigando contra a classe alta. Porque na frente da minha favela tem um lugar chamado São Conrado. Lá tem uma associação de São Conrado. Eles frequentam a nossa reunião, mas nós não pode frequentar a deles. Que viagem, mano. Não é viagem não, é estratégia, mano. Os caras não tá vindo pra nos ajudar a melhorar nossa qualidade de vida. Tá vindo pra nos vigiar, pô. Quando os caras botaram na frente da casa deles lá um ponto de ônibus, os caras protestaram, pô. No lugar onde não passa gente, tem só mato. Os caras botaram uma faixa, vocês não são bem-vindos aqui. Caramba. Porque, na verdade, a Rocinha é um furúnculo, mano. É um furúnculo na Zona Sul. O Vidigal é outro. É um furúnculo que deu do lado. Porque lá, a gente, na Lagoa, tinha a favela do Pinto. Não sei se você já ouviu falar. Não. Teve. Porque a Lagoa precisou de gente trabalhando, mano. Pode crer. Tá ligado? E aí essa galera veio pra Rocinha. Aí essa favela, ela teve um incêndio, mano. Um incêndio de grandes proporções. Será que foi criminoso? Pô, mano, eu não posso ser leviano, tá ligado? Não é a minha, não. Mas teve. Coincidiu com a tentativa de expulsá-los de lá. Aí a Rocinha teve um boom populacional porque na Lagoa precisava construir os prédios. Já viu a Lagoa, né, mano? É lindo. Eu sei, pô. Morava ali no Rio Comprido. Pô. Então, a Lagoa é linda. Mas os moradores foram tirados dali. Foram pra Rocinha. E o outro morador foi pra CDD. CDD, Cidade de Deus, pra quem não conhece, a comunidade lá, a comunidade que fizeram o filme lá depois da Barra, pô. Do mano lá. Então. Fizeram o filme do mano lá, que era o fotógrafo, pô. É Cidade de Deus o nome do filme. Sim, não? Só que o filme do mano lá, que era o fotógrafo, quem apareceu foi o mano que fazia covardia com os outros. Tá ligado, não? Não. O mano que ficou o principal conhecido é o mano que fazia maldade com os outros lá, pô. Ficou os dois caras brigando um com o outro lá. Mas o mano que era o fotógrafo virou coadjuvante, pô. Mas a história é sobre aquele mano. Como que ele virou fotógrafo? Saiu, desfavelizou e virou um fotógrafo de bagulho de notícia criminal lá. Aí o cara, em um certo momento, queria fazer conteúdo diferente disso, mas não, pô, a mídia não queria isso, não. Queria coisa tipo Jornal O Povo. Tu lembra do Jornal O Povo? Aparecia defunto, mano. Caramba. Pesquisa aí, galera. Pesquisa Jornal O Povo antigo, as imagens, vai aparecer na internet. Só bagulho de defunto, mano. Pobre ficava famoso. Tem várias músicas que falam isso. Quer ficar famoso? Tem uma música do Chico Buarque maravilhosa, mano, que conta a história de um menino que começou a assaltar e no fim da música ele morre. Mas a mãe é analfabeta. E ela não sabia ler. E o filho dela, a foto tava lá no bagulho honorário que o cara morreu com tiro. Aí ela disse, é o meu guri, e ele chega. Mas a história, mano, o menor morre no final, pô. Pode crer. Entendeu? Então, é isso, essas paradas. Tipo, cidade... quer ver um outro filme também? Que choca? Acho que a gente da favela, de repente, vocês não tiveram essa visão, mas eu tive. Pra quem que o Capitão Nascimento, pra quem que o cara do Capitão Nascimento aponta a escopeta? Quando o baiano fala pra ele, na cara não, tio, na cara não, pra não estragar o enterro. Pra quem? Não lembro.
Bota na internet aí, povo, pra olhar. Ele aponta pra nós, pô. É pra nós que ele aponta. É feito pelo José Padilha, né? Pô, José filme Padilha, foda, mano. José Padilha tá com um cursinho maneiro aí de Tá, mas produção ele de rachou a cinema. cara depois, né? Não foi ele É? que gravou aquele bagulho lá do Moro? Do juiz lá? Juiz Moro? Foi ele. Foi? Pô. Foi esse maluco aí, eu acho. Se não foi, perdão, menor, mas eu acho que foi ele sim. Tá? Então, ele que gravou esse bagulho aí. Mas Pô, tava assim, pensando em fazer um curso com ele agora no Folha de São CDD, Paulo. cara, é liberdade artística. O cara produz o que ele acha que é bom, pô. Eu achei esse filme foda. Principalmente o cara do Capitão Nascimento apontando, eu não lembro o nome do cara, do personagem. Era aquele negão de óculos. O Matias. Matias, né? Matias. Era pra o ele ser o principal, pô. sabia? Olha aí, bota a imagem na internet aí, na cena final. Pega só o trechinho final. Vê pra onde tá a escopeta. Tá direitinho assim pra nossa cara, filho. Direitinho. Foi foda isso aí, filho. E montão viu isso e não entendeu. Mas eu ajudo, pô. É a quebra da quarta parede, né? Pô, chama apontou. Bertolt Brecht. Isso aí é a pura realidade, pô. Entendeu? Mas eu também tenho que agradecer Leonel de Moura Brizola, que foi o primeiro cara a botar um secretário de segurança negro. Eu acho que ele tinha uma ideia foda. Mas a ideia dele foi mais foda do que ele pensava. Ele botou um cara que era formado em segurança pública. Imagina, um negão, naquela época, formado em segurança pública, cheio de reaça abaixo dele. Tá ligado? E o cara subiu o sarrafo, filho. Mudou um montão de conceito dentro da polícia. Se hoje tu tem policial aí palestrando, falando o bom policial, que tem alguns policiais que estão saindo da favela, tá ligado, né? O cara presta concurso pra PM e sai da favela. Escolha dele, irmão. Pode crer. Tá ligado? Mas ele não vai deixar de ser mano, não, pô. Eu não posso, se o cara tá cometendo vacilação, eu cair na vacilação dele. Mas o favelado pode ser o que ele quiser, mano. Ele só precisa ter oportunidade. Isso Tá ligado? Aí o Leonel de Moura Brizola botou lá um negão, pô. Mudou o bagulho. Negão era brabo. Mudou lá o conceito. Pode botou capacitação, humanização dentro da polícia. Que essas palavras aí, cara, são palavras abjetas, né? Tu tá ligado? Pra algumas pessoas, né? Pô, humanização. Peninha, leva pra casa, essas frases aí, essas tiradas aí, tá ligado? Mimimi. Mimimi. Pô, o menor lá, Pedro, filho do Maurício, que eu falo pra você que é um dos caras que eu mais amo nessa vida. Ele sabe. Gente fina pra caralho. Pedro quase tomou um tiro, pô. A bala passou de raspão no peito dele. Tá lá a marca hoje, o menor. Tá lá. Tava, sabe, fazendo o quê? Tinha ido com o pai dele comprar um bagulho e ia saindo de uma loja. A polícia viu o maluco passando com uma moto e largou o aço, filho. É isso mesmo. O fone de ouvido salvou a vida dele. Que a bala pegou assim, ó. Mas quantos não perderam a vida? Na Rocinha mesmo, não teve Então, um mas não, cara, sabe por que pai de família no carro. Tô comentando isso. Sem Não, bala. teve uma gringa. Uma gringa que morreu lá. Acho que uma italiana, se eu não me engano. O cara meteu bala nela lá. Mas assim, o Pedro, saiu no jornal Dia a foto do menor, pô. Aí eu fui olhar os comentários, mano. Na caixa de comentário. Nem olho. Deve ser bandidinho. Pô, é nojo, mano. Dá nojo, mano. Os cara vão nos rotular sempre, vai botar nós como bandido mesmo. Mas é o primeiro a subir a favela pra curtir as ondas. Tá ligado? É o primeiro. É o primeiro a financiar. O financiador é o cara que fala, que me chama de bandido. Pô, é ele mesmo. Eu sei que você tá vendo aí, tá me vendo. Tu tá ligado que eu sei que é tu que financia. Tem umas perguntinhas aqui, né, preparadas. Deixa eu ver como é que tá. Mas é mais um... Respondido, mano? Tudo certo. Espera aí. Cara, essa pergunta é meio... vai me quebrar, né? capciosa. Vai me quebrar. Qual é o melhor cheiro da favela de manhã? Porra, o melhor cheiro da favela é o cheiro de café da minha coroa. É o melhor cheiro, vai ser, irmão. Não, eu vou te falar que eu sou um privilegiado, porque eu moro perto de uma parte de mata. Eu ainda vejo tucano, ainda vejo macaco. Tucano do bico preto lá, né? Aquele do bico preto. Eu vejo, tá ligado? Então eu sinto cheiro de
de natureza ainda, tá ligado? Às vezes eu sinto os outros cheiros aí, mano. A rapaziada que gosta Mas é de queimar natureza um, também. né? Mas isso é a natureza pegando fogo. Mas eu amo o cheiro de café da minha coroa, mano. Pode Abraço, crer. dona Rita. Máximo respeito. Um estereótipo sobre a Rocinha que te deixa louco. Ah, é isso, mano. Falar que nós é bandido. Pô, esse bagulho aí, porra. Rotular o cara que ele é bandido. Aí ele pega e fragmenta a população toda. É bandido. Todo mundo é bandido no geral, mas aí a gente ainda se desorganiza. Tem um evangélico macumbeiro, não sei o quê, né? Quer dizer, vários subgrupos ainda. Mas no final, todo mundo é bandido. Um lugar na Rocinha que turista não conhece, mas deveria. Agora tu sabe que a Rocinha tá tendo passeio turístico, né? Tem um Jeep Tour, um monte de coisa lá. Mas eu discordo desse negócio de Jeep colorido como se fosse safari, tá ligado? É bem isso mesmo. O bagulho lá, pô, isso aí, vamos ver legal isso aí, hein? Isso aí é errado, hein? Que ali não tem bicho não, hein? Entendeu? E outra coisa, hein? O guia que fica dando rolê lá pra a criançada, não dá um cursinho, não dá uma horinha pra ensinar a criançada a falar um inglês, só vai lá pegar os dólares, não gasta um dinheiro no comércio, com o morador, ó, vamos ver legal isso aí, hein? O morador tá precisando, hein? Entendeu? Vamos ser menos cara de pau, vamos levar pra passear, comprar as coisas do morador lá, pô, fala, pô, incentiva o comércio aí, ó, bota aí, pô, fala com os Jeep Tour aí, ô, alô, Jeep Tour, pô, bota um cursinho de graça aí, procura a associação de moradores, vão arrumar um espaço pra vocês aí, mano, pra dar um retorno pra comunidade, né, mano? Que os caras vão lá só pra ver pobreza ainda num carro todo colorido, parecendo safari na África, mano. Pô, isso aí é errado não, Foi mano. bom, tô rindo, mas é que eu vi Que isso, mano. Isso é mó bronca, mano. Isso aí é mó bronca. Entendeu? Às vezes ainda escuto umas histórias, porque eu arranho no inglês, né? Sou cria, mas eu arranho muito mal no inglês, mas eu arranho. Eu escuto algumas palavrinhas que eu não acho legal não, hein? Entendeu? Botar o estereótipo como se aquele lugar ali fosse pior do que a faixa de Gaza, que não é realidade, né, mano? Entendeu? Tem enfrentamento, quando a polícia decide que é a hora... Lá tá uma facção só agora ou tá duas ainda? Que era meio que duas. Lá é um sistema só, mano. Mas teve época que era duas, né? Que era meio dividido. Isso aí foi isso aí foi bem no início lá, que a rapaziada se desentendeu. Entendeu? Agora é uma só. É que, pô, o Complexo da Maré é brabo, né? Lá tem faixa de Gaza. Ali entre Baixa do Sapateiro e Nova Holanda, os postes são retorcidos, mano. Sim, mas eu acho que a Maré também tá evoluindo nesse sentido, né? Eu vi uma reportagem não sei se foi no Tino, uma coisa assim. Porque eu também não gosto do Tino não, tá ligado? Não sei quem é. Porra, ainda bem, eu vou falar. O Tino é um cara que é capaz de botar um helicóptero voando lá pra falar o trânsito e depois ele vai pra cima da comunidade e aí ele fica incentivando a polícia a entrar lá. Esse cara fica fazendo isso. Aí, quando o morador junta 10 mães, 20 mães, sabe o que ele é capaz de falar sem nem conhecer? Como é que tu não conhece a pessoa, tu fala que a pessoa é isso? Eu posso falar que ele é qualquer coisa também, né? Tá ligado? Como é que eu vou falar que 10 mães juntas falando, pedindo pra... Porque assim, quando tem operação policial, o que ocorre? Os colégios fecham. O patrão não quer saber, mano. A mãe já é uma mãe solteira. Tem que trabalhar, pô. Ou tu acha que quem realmente tá rico lá e é de patente alta, vai protestar? Tá ligado? Vai ficar cada um na tua intoca, né, mano? Aí os pega, a mãe tá protestando porque quer ter o direito de ir trabalhar, porque a criança vai ficar em casa. Aí o cara vai falar lá, tudo mulher de bandido. Que isso, mano? Isso, mano? Vacilo. Né? Ele é desse nível aí, esse cara aí. Não agrega em nada pras comunidades, entendeu? Não agrega em nada. Me desculpa você que gosta dele aí, mas a gente tem que ver um jornalismo de qualidade. Um cara que cubra mais coisa da comunidade, entendeu? Porque é pra fazer um impacto. Quer fazer um impacto? Quer melhorar ou quer ficar apontando as desgraças? O famoso... Como é que fala? Sensacionalismo. Sensacionalismo. Quer apontar as desgraças só. Danificar a vida do morador, entendeu?
trazer um debate que não é rico, que termina em enfrentamento. É isso Tá mesmo. entendendo? É isso que essa galera Encadeirada. quer. Né? Tá Essa galera quer isso, mano. Tu não vê o cara fazendo uma reportagem legal pra comunidade. Pô, não vê o cara falando de um projeto social, mano. Vamos ver. Pô, lá, rapaziada lá, o professor de jiu-jitsu. Vou pegar, tá, rapaziada? Porque tem professor de capoeira, tem professor de um monte de arte. Não vou saber falar todas, mas eu não vou usar nomes, eu vou só exemplificar. Pegar um professor de jiu-jitsu, o cara trabalha, o cara produz. Na hora vaga dele, ele gosta tanto do esporte que ele vai lá dar a aulinha dele. Ganha nada com isso. Ou o professor, vou falar de um que eu gosto, que é o Max, professor de Muay Thai, entendeu? É um cara que ensina além da disciplina, do esporte dele. Tá entendendo? Ensina a ser cidadão, pô. Ensina. Dialoga com cada um, conhece cada aluno. O cara, porra, foda. A gente foi distribuir umas cobertas lá, porque teve um tempo de frio, aí às vezes bate uma maluquice na minha cabeça, eu começo a mandar mensagem pros meus amigos, pedindo dinheiro. Aí a gente enche carros e mais carros de coberta para distribuir por morador de rua ali, que é o que a gente pode fazer, entendeu? Que não é porque o cara é morador de rua e tá em volta, em torno da roça, que ele deixa de ser meu irmão, não, pô. Ele é meu irmão também, tá ligado? Aí a gente não tem dinheiro, né, mano? A gente é assalariado, ganha pouquinho, mas o que a gente ganha a gente tenta, a gente faz, entendeu? Tô ligado. A gente tenta. Aí a gente faz isso mesmo, eu tô falando isso agora, mas a gente já fez isso já tem algum tempo. Não é, juro que eu não quero louro de nada não sou perfeito não, sou um ser humano falho, tá? Não é isso não, mas eu acho que um bom exemplo é para ser seguido. Então, se você tem uma vontadezinha de comprar, juntar com teus 10 amigos, tu não, né, 10 amiguinhos, 10 malucos, igual nós, comprar umas caixinhas de bombom para distribuir para a molecada ali que fica ali no teu redor, isso aí vai fazer diferença, mano. Com certeza esse menor que vai crescer, que ganhou essa caixinha de bombom, ele vai querer proporcionar isso a outro menor, porque é a lembrança. Não vai ser igual aquela minha lembrança que eu tive, não. 7 anos, a primeira lembrança social que eu tive foi Plano passar defunto. por cima de um defunto, com o maior tirão na testa. É bravo. Vamos lá, voltando pra política. Se tu pudesse mudar uma política pública amanhã, qual seria? Pô, isso aí é uma parada que, confesso a você que é difícil. Porque, apesar da gente ter muitos arranjos políticos, pô, mano, eu acho que a primeira, a maior que eu acho que eu mudaria era de constar que cada político fosse obrigado a fazer. Fosse obrigado, vamos colocar assim, saneamento básico nas comunidades, mano. Isso ia diminuir os custos com o médico, ia diminuir os custos com a saúde pública, ia melhorar a questão de comércio. Tá entendendo? Escoamento de água. Tudo, então. tudo. Qualidade de vida, tudo. Assim. E seria obrigatório todo mundo que for parlamentar brigar por todas as comunidades sendo saneadas. Interiores e tudo mais. Tudo. Saneamento, a meta, 100% do Brasil saneado. Quero dizer que a pessoa vai ter água potável na casa dele, ao abrir a torneira, que é o mínimo. Que o lixo que ele produz ali, as fezes dele, ia para um lugar e ia ser tratado. Não ia deixar nossas praias poluídas. O piscinão como referência aí, pô, de tratamento de água. Pô, nessa aí tu me pegou. Se tu sabe um pouco mais lá sobre o piscinão, eu conheci a parte do piscinão, mas já há algum tempo. Eu confesso a você que eu não sei como é que é lá não. Mas eu posso te dizer que na Rocinha tinha uma estação de tratamento, que eu não sei em que pé tá, porque eu imagino que esteja funcionando. Foi até bom você falar, porque eu vou levantar isso. Porque aquilo ali é crucial para São Conrado tá boa para tomar banho. Nós somos um ponto turístico, mano. Isso aí. Tá ligado? Pensa assim comigo, Rio de Janeiro. Se Rio de Janeiro fosse... Porque o Rio de Janeiro tem potencial para ser Cancún. Concorda? Concordo. Então, pensa que no Rio de Janeiro, pô, uma favela de frente pro mar, mano. Pô, pensa que o Rio de Janeiro não tivesse problema com violência, mano.
Eu acho que ia até ser difícil o pobre morar lá, porque o custo de vida ia ser muito alto. Mas olha o potencial que o Rio tem, mano. Só precisa ter a vontade política. E outra coisa, mano. É muito feio entrar um cara do legislativo, um representante do legislativo, desfazer ou não dar continuidade com o que o outro fez. Tinha que ser obrigado a terminar isso. Mas os caras não fazem por uma questão de você ter reconhecimento político. É mesmo. Pô, isso aí é erradaço. Tô falando isso porque, pô, o Leonel Brizola fez o Brizolão, mano. Em várias comunidades. Qual é a maior obra que você vê no Rio de Janeiro? Me cite alguma coisa que não seja que não tenha o Brizolão. Na cabeça, uma obra daquele tamanho ali. Acho que só o Cristo, mano. Papo reto. Tem dos militares, que é Ponte Rio Niterói, né? Que é aquela Castro Silva. Irmão, você não vê Ponte Rio Niterói em todo lugar. É só um. Pode crer. Brizolão você vê. Pode crer. Entendi. Entendeu? Pra mim é a obra que é a mais marcante do Rio de Janeiro. Temos 5 minutinhos, né? 5 minutinhos. Vou dar espaço pra tu encerrar dessa vez. Da última vez encerramos com uma pergunta filosófica, né? Melhor pra quem? Lembrou, né? Aquela ali é a tua câmera. Faz assim. Cara, pudesse falar qualquer coisa que tu gostaria de falar, que tu não pôde falar em algum momento, ou algo que tu queira falar, ou uma dica pra alguém, ou pra qualquer coisa, mano. Fale o que você quiser, tá ligado? O que você falaria? Mano. Pô, a maior responsa essa pergunta aí. Cara, vou tentar olhar pra eles. Primeiro eu gostaria de agradecer ao nosso amigo aqui que tá junto com a gente nos ajudando, agradecer você, agradecer a sua família por ter me acolhido, dizer que esse rolê foi um rolê que mudou minha vida. Segundo, ter a oportunidade de falar um pouco sobre as coisas que penso, sobre as minhas angústias. Eu tô seguindo o conselho de uma amiga minha que mora em Portugal, chamada Lilia Trajano. Ela é uma poetisa de mão cheia, maravilhosa. E eu tinha medo de não ter conteúdo suficiente para segurar 2 horas de papo, tá? Ser bem sincero. Queria agradecer você que está vendo o vídeo, mandar um abraço para todos os moradores de comunidade, dizer que a gente tem que deixar um pouco de lado essa rivalidade. Enquanto morador, se a gente quer fazer uma transformação social para assegurar o nosso futuro, dizer também que a gente está em guerra, mas não é uma guerra comum, é uma guerra velada, onde existe uma classe por cima de uma outra, que fazendo um discurso para nos dividir. Então, se eu posso deixar a mensagem para o mundo, é isso. Acredite no processo, feche os olhos quando tiver medo. O medo faz parte do processo. Continue andando, e se não puder andar, caminhe. Se não puder caminhar, role. Se não puder rolar, rasteje. Mas só continua, mano. Uma última pergunta para encerrar de vez. Que não é nem uma pergunta, é um pedido. Uma mensagem para daqui a 400 anos, se alguém estiver vendo isso aqui ainda. Então, eu tô constrangido, porque certamente eu cometi várias gafes e eu sei que vocês estão rindo da história. Mas é para vocês entenderem que a gente venceu essa guerra e que o processo começou com doidos igual eu e o David aqui e o mano ali. Foi assim que começou, tá? Então, ó, viu lá? De arrepiar, né? Foi assim. Aí você tá aí olhando e viu como é que foi que começamos o processo para vencer.